E aí, galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Thaís Barreto e aqui no canal do YouTube Surtando Advogando falamos sobre meus surtos também. Tem alguns vídeos onde eu gravei mostrando, explicando algumas situações que me deixaram um pouco surtada dentro da advocacia. Mas o vídeo de hoje é sobre casos que mexeram comigo. Esse vídeo faz parte de uma trilogia, tá? Onde eu tô narrando, né, o que aconteceu em 3 processos nos quais eu atuei, que mexeram comigo, tá? Essa ideia surgiu por conta de lá do meu Instagram. Para quem não sabe, lá no Instagram, nos stories, muitas vezes eu abro caixas de perguntas e respondo nos stories as perguntas que a galera me faz. E teve um menino lá que me segue e tal, que me perguntou quais foram os casos, se eu já me arrependi de ter pego algum caso, e outra pessoa também, outro seguidor também, falou se eu já tive algum arrependimento dentro de algum processo, e como é que a gente advoga quando a gente não consegue confiar no cliente, se a gente tem que sempre se envolver emocionalmente, enfim, foram algumas perguntas que acabaram originando essa trilogia de vídeos aqui para o canal. O que acontece é o seguinte, eu até cheguei a citar lá que eu ia gravar o vídeo, né, falando sobre isso, sobre um caso de um cliente que tinha, enfim, mentido para mim, e eu só descobri durante a instrução processual. Pois é, esse tipo de situação, galera, acontece. E aí eu tive a ideia de gravar a trilogia com os 3 processos que mais mexeram comigo nos últimos tempos, tá? Claro que existem vários, existem situações onde eu fico com muita compaixão, muita pena dos meus clientes, seja empregador, seja empregado. Mas esses 3, assim, eu acho que eles têm uma pegadazinha especial. O do último vídeo, se você quiser assistir, clica no card que vai estar aqui em cima ou aqui em cima, tá? Eu descobri que ele tinha tentado aplicar um golpe na empresa durante a instrução processual e ele não tinha me contado, ele cometeu um crime. E pelo fato dele ter mentido para mim, o que é que acabou gerando? A produção de uma prova concreta contra ele durante a instrução processual. Você vai ter que assistir o vídeo para entender, mas basicamente, em resumo, porque a gente entrou com uma ação contra a empresa pedindo a reversão de uma demissão por justa causa, a empresa conseguiu que a justiça desse autorização para que a Infraero liberasse uma gravação de um vídeo que mostrava que ele não tinha feito o check-in, tá, de uma passageira e que não tinha bagagem nenhuma. E essa bagageira estava justamente denunciando a empresa para pedir uma indenização por extravio de mala, crime de estelionato, entre outras tipificações criminais aí que eu não sei. E aí, essa prova não existia contra ele. Até então, tudo que a empresa tinha feito tinha sido aplicar uma demissão por justa causa, né? Porque não teve acesso a filmagem que a Infraero não libera para qualquer pessoa, só com autorização judicial. E, porque ele mentiu para mim, prejudicou-se e passou a surgir uma prova contra ele. E a empresa, inclusive, passou a poder, enfim, tomar as providências na esfera criminal cabíveis, tá? Então foi um caso, assim, bem que eu não esperava, entendeu? Eu já estava um pouco escaldada já dentro da advocacia, mas não deixou de ser um choque, na verdade. Então passa lá se você quiser conferir para entender melhor a história, tá? Inclusive foi bom esse caso porque eu aprendi um pouquinho como é que funciona a atividade dentro de aeroporto, na verdade, porque não é porque eu sou advogada aqui, eu sei de tudo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Thaís Barreto, não me recordo se eu me apresentei no começo do vídeo, sou advogada trabalhista e aqui no canal do YouTube, Surtando e Advogando, falamos sobre meus surtos, direito do trabalho, áreas correlacionadas ao direito do trabalho, como direito previdenciário, lei de greve, um pouquinho do processo civil, enfim, e sobre a advocacia de um modo geral. Então, pitelzinho, se você quiser ver esses outros vídeos, vai lá na playlist que você vai ver os vídeos separados por temas, por assuntos. Inclusive, tem um vídeo que eu vou recomendar para vocês assistirem, que é o vídeo que eu gravei sobre a medida provisória 905 de 2019 de Bolsonaro, tá? Trouxe muita alteração, muita mudança legislativa. Se quiser entender como é que funciona essa parada de contrato de trabalho verde e amarelo, clica no card que vai estar no link aqui em cima. Passa também no meu Instagram, não deixa de olhar o Instagram, porque o Instagram tem muito material complementar. Por exemplo, esse vídeo da medida provisória, eu trouxe muitas explicações sobre as mudanças trazidas, tá? De forma
tributária, trabalhista e previdenciária na medida provisória, mas tem um conteúdo complementar lá no meu Instagram, porque não dá para abordar tudo. Então, um vídeo curto que eu gravei de mais ou menos 10 minutos, eu não quis ultrapassar muito, porque, enfim, tá falando de legislação e tal, pode acabar ficando um pouco cansativo, beleza? Se você puder, dá aquele like maroto, ajuda o YouTube a entender que você curte esse tipo de conteúdo e a plataforma passa a sugerir os nossos vídeos para outras pessoas, beleza? Se inscreve aqui no canal, aperta o sininho, que toda vez que tiver vídeo novo você vai ser notificado, bebê, beleza? No box, tá? Tem meu Twitter, Instagram do meu irmão professor Tiago Braga, o canal dele do YouTube que é sobre processo civil. Não tem vídeo ainda, mas em breve vai ter, beleza? E vamos começar o nosso vídeo parte 2. Enquanto isso eu vou aqui tomando aquele cafezinho, na verdade. Galera, é o seguinte, vamos por partes, feito o Jack Estripador. Esse processo que eu vou falar aqui com vocês foi um processo que mexeu muito comigo. Muito mesmo. Assim, eu fiquei bem abalada na época. O que acontece é o seguinte. Claro que não vou trazer nomes, não é verdade, bebês? Por quê? Porque não quero processos, não é verdade? E também porque eu tenho o dever de sigilo, tá? Em razão da minha profissão. O advogado não pode sair expondo os seus clientes desta forma. Meu povo, é o seguinte, vamos lá. Chegou, certa feita, uma trabalhadora lá no escritório, tá, em que eu advogava. E aí, na ocasião, ela me disse assim, doutora, eu tô muito aperreada, porque eu trabalho nessa empresa já tem muitos anos. E a empresa está me colocando para fora por justa causa, sob a alegação de que eu dei um desfalque no caixa. E aí, conversa vai, conversa vem, pergunta vai, pergunta vem. Eu fui investigar como é que funcionava a logística da empresa no dia a dia. E basicamente o que ela me disse foi o seguinte. Que ela gerenciava a loja e ela era quem manuseava o caixa, operava o caixa como gerente, inclusive. E no final do dia, o empregador dela passava na loja, conferia o que havia entrado no caixa. Ela tinha um livro caixa que ela anotava os valores e ele dava uma rubricada. Inclusive, eu quero que vocês prestem muita atenção nessa história, porque não é só apenas sobre fatos que eu descobri da trabalhadora. É também o que aconteceu processualmente, o envolvimento do Poder Judiciário. Foi uma decepção gigantesca esse processo. O que aconteceu foi o seguinte, pités da minha vida. Eles alegavam, né, que ela tinha dado esse desfalque. Eu não me recordo mais, já faz muito tempo, se foi 5, acho que ou era 100 mil reais, ou era 50 mil, era uma coisa assim, mas era um valor bem alto. E ela estava bem aperreada. E ele disse assim, ó, vou te botar para fora por justa causa, porque sumiu o dinheiro, você não quer me devolver, não é verdade? E provavelmente vou atrás de você na esfera criminal. E, cara, isso trouxe muita dor de cabeça. Porque o que aconteceu? Primeiro, orientei ela a gravar as conversas que ela tinha com o dono da empresa. Porque nisso ele ficou ligando para ela reiteradas vezes, inclusive ameaçando. E aí ingressamos na Justiça do Trabalho pedindo a reversão da dispensa, tá? De uma justa causa para uma conversão em dispensa imotivada. E aí começamos uma batalha judicial. Porque o que aconteceu? A juíza titular da vara, ela era amiga do dono do casal, que era dono da empresa. Na primeira audiência, a gente pegou um juiz bem tranquilo e tal, gente boa, assim, extremamente imparcial, nem para um lado nem para o outro. E aí ele marcou a audiência de instrução, né? Recebeu a defesa, eu apresentei a impugnação, marcou a audiência de instrução e não se vinculou ao processo. Ele, inclusive, era juiz substituto. E aí chegou um certo dia em que a titular da vara chegou para a audiência de instrução. E começou o seguinte, ela tentou de todas as formas me intimidar e me convencer a desistir do processo, tá? Desistir da ação, sob o argumento de que ela entendia que a minha petição inicial era inepta. E aí entramos em uma discussão processual. Doutora, não existe inépcia nenhuma, na medida em que a defesa já foi recebida e eu, inclusive, já impugnei. Ou seja, o juiz anterior, ele fez um primeiro juízo de admissibilidade, tá? Dos pressupostos da petição inicial e recebeu.
não vou desistir desse processo porque a senhora quer. Aí, enfim, assim, eu fui pra baixo, não sei o quê, papapá, não sei o quê. Aí ela chegou e disse assim, olha, eu não vou fazer essa audiência, vou dar um prazo para você emendar, que foi um absurdo, mas enfim. E o tempo todo tentando me forçar a desistir do processo, me assediando processualmente e tal, bati o pé, disse que não ia desistir, que prosseguiríamos. E aí ela marcou a audiência de instrução para outro dia. Nessa audiência de instrução, caiu com outro magistrado. E aí, o que aconteceu? Os magistrados, só fazendo um paralelo aqui, ao contrário dos advogados, são extremamente corporativistas. Eles tentam puxar o tapete uns dos outros lá dentro quando é conveniente, em momentos de promoção, tá? Isso aí é uma coisa que ninguém fala, mas abertamente é isso que acontece. Rola uma certa disputa nos momentos de promoção para ver quem vai sair como desembargador e tudo mais, questão de produtividade. E muitas vezes surgem rixas por trás dos bastidores do Poder Judiciário entre eles, a ponto de um entrar, sei lá, com um pedido de liminar na justiça para que o outro não seja nomeado, mandado de segurança vai, mandado de segurança vem, enfim, esse tipo de situação. Mas, no geral, eu admiro bastante a classe dos magistrados porque eles são corporativistas. É uma classe unida que batalha pelos interesses da classe. Eles podem se desentender entre eles lá atrás, mas para a sociedade e para os demais eles são unidos. Ao contrário dos advogados, que tem advogado que quando vê um juiz subindo em cima do colega, acha o máximo, que ele pensa, pô, ele tá pisando em cima do advogado, tô nem aí se isso tá representando algum tipo de achincalhamento, de ofensa, de facada contra a classe. Que vale que aqui eu vou ganhar meu processo, porque a gente tá do meu lado. Eles pensam assim, alguns, né? Nem todos, mas enfim, ó, tristeza. É por isso que a classe da advocacia muitas vezes não vai para frente. Mas, enfim, voltando ao assunto. O que aconteceu? Porque a juíza anterior tinha um vínculo de amizade com o pessoal da empresa, né? Ela conversou com o magistrado que ia assumir para que ele tentasse intermediar ali de uma forma que favorecesse a empresa. Só que, meu povo, o que aconteceu? Eu sou macaca véia, né? Mais de 10 anos aí de formada, de profissão, de carreira, tudo mais. Depois do CPC de 2015, gravamos a audiência. Obrigada, CPC. Já tem vários vídeos aqui sobre isso, enfim, vocês não procurar, vocês vão entender melhor essa questão de gravar, da necessidade de gravar audiência. E aí, conversei com a reclamante no escritório, com a testemunha dela. A gente, mais ou menos, como é que a gente faz essa instrução? A gente faz um rol de perguntas e a gente começa a perguntar para ter uma noção do que é verdade, do que é mentira, do que é que pode ser perguntado, do que é que não pode. Tipo um júri simulado. Eu não sei se vocês já assistiram aquela série Suits. Tem um episódio que é fantástico, que é tipo um júri simulado dentro do escritório, onde eles colocam a secretária dona para ser massacrada por perguntas, tá, da oposição, para ver o que ela vai responder, para que ela, no dia da audiência, ela já tenha mais ou menos uma noção de como é que vai funcionar a coisa. Então, é assim que a gente faz a instrução em audiência. Não é orientando a mentir, mas é preparar a testemunha para que ela tenha uma noção do que pode ou não ser perguntado e também para você investigar e descobrir a verdade dos fatos. E o que aconteceu? A instrução processual provou o seguinte, queridos, que várias lojas, tá, desse pessoal estavam com diferença de valores no caixa. Não era uma questão pontual só na loja que a minha cliente gerenciava. Ponto número 1. Ponto número 2. A instrução processual provou que, assim, eles, tipo, por exemplo, um produto que era para eu vender com uma nota fiscal. Você vinha trocar, né, o produto. Esse produto ficava lá. Aí, eu, em vez deles, na verdade, cancelarem aquela nota, emitir uma outra, aquela nota fiscal continuava existindo, esse produto ficava aqui, eu trocava por outro, e aí eu emitia uma nova nota fiscal para aquele produto que o cara levava, né, que o cliente levava. Mas esse daqui, né, o que foi trocado, na hora que esse produto que foi trocado for vendido, uma nova nota fiscal é emitida, entendeu? Então, fica o mesmo produto com 2 notas, 3 notas fiscais.
A instrução processual provou que havia transferência de produto de uma loja para outra sem emissão de nota fiscal, que não pode estar carregando cargas sem nota fiscal. Enfim, provou uma série de coisas, sonegação fiscal e tudo mais. E provou que todas as lojas tinham diferença de caixa. E provou que o valor lá que ele alegava que era, sei lá, de 50, 100 mil reais, não era. Era diferença pequenininha, de 3 a 5 mil reais, uma coisa assim. Provou que o dono da loja fiscalizava o fechamento do caixa, bebês. Por quê? No final do dia, ele chegava, conferia o que tinha entrado e o que tinha saído e assinava no livro caixa. Instrução processual, porque eu apertei muito a testemunha deles, provou isso. E aí, o que acabou acontecendo? Em determinado momento lá da instrução, eu fiz um requerimento de produção de prova, né? Pedindo a apreensão naquela hora, mediante um oficial de justiça, do livro caixa. E o juiz disse o seguinte, que ele ia dar um prazo para que a empresa apresentasse cópias. E aí eu comecei a discutir com ele, dizendo o seguinte, doutor, não estou dizendo que a empresa vai manipular a prova. Entretanto, se for determinada a busca e apreensão agora, em audiência, Vossa Excelência vai ter a garantia de que o livro caixa vai ser depositado na vara, na secretaria, em sua integralidade, com todas as cópias. Se Vossa Excelência conceder um prazo, eles não são obrigados a produzirem prova contra si. Eles podem não juntar, ou eles podem juntar apenas algumas folhas. E a forma que a gente tem de resguardar a eficácia dessa prova é isso. E esse livro caixa vai mostrar que todos os dias o dono da empresa passava lá e assinava e fiscalizava o caixa, ou seja, não existe déficit de caixa por conta da minha cliente. Esse livro vai provar isso. Gente, esse juiz, eu não sei o que foi que aconteceu. Ele começou a perder as estribeiras em audiência, coisa que eu nunca tinha visto, porque ele normalmente é bem tranquilo, bem pacato, bem equilibrado, vamos dizer assim. Inclusive, já advogou e tudo mais. E aí, ele chegou e disse assim, doutora, ele engrossou comigo, ele fez assim, doutora, a senhora sabe que todo exercício abusivo de direito é crime. Falou isso pra mim, queridos! E se a senhora continuar se excedendo, eu posso mandar prendê-la. Vocês acreditam que o juiz disse isso pra mim? E o que eu poderia fazer? Na hora que o juiz diz isso para um advogado e ele está exercendo prerrogativas funcionais, você não pode dar marcha ré. Você não pode chegar, vou sentar e dizer, tá bom, doutor, então eu vou desistir do meu requerimento, tá certo. Não. Você não pode ter medo de um magistrado no exercício funcional. Porque no momento em que isso vier a acontecer, você vai ficar impossibilitado de desenvolver o seu trabalho, entendeu? Eu não tô falando aqui que você tem que estar batendo boca com o magistrado o tempo inteiro, não. De forma alguma. É preciso haver um equilíbrio. O advogado ele tem que entender até onde deve ir e até onde não é preciso ir. É preciso ter um equilíbrio. E apenas o tempo e a experiência traz esse tipo de discernimento, a maturidade. E aí, quando ele disse isso, eu não podia dar marcha ré. De forma alguma. Porque na hora que o magistrado fizer isso com o advogado, esse advogado não vai mais conseguir impor respeito nem desenvolver o trabalho dele. E eu tô ali todo dia dentro da justiça do trabalho. Nem eu posso ser vista como uma advogada que faz confusão por tudo, que ninguém suporta, porque aí os magistrados não vão desenvolver um trabalho que seja, como é que eu posso dizer, imparcial, neutro, enfim, porque ele já vai ficar com aquele ranço daquele advogado, vai sentar em cima dos processos, não vai julgar, a gente sabe que esse tipo de coisa pode acontecer. E nem eu posso ficar calada, muda e concordar com tudo que acontece, porque senão eu não vou fazer o meu trabalho e o meu cliente não vai mais confiar em mim. Eu tive que ser um pouco mais incisiva. Aí eu disse, pois prenda. O senhor pode tomar as atitudes que o senhor entender que são cabíveis. Mas eu estou no exercício da minha prerrogativa funcional e estou desenvolvendo o meu trabalho. Inclusive, quero dizer que estou gravando essa audiência. Cabe a Vossa Excelência analisar o que Vossa Excelência vai fazer. Estou fazendo um requerimento em ata e quero que conste meu pedido em ata.
Se Vossa Excelência entender que o meu pedido não deve ser deferido, ok, Excelência. É só Vossa Excelência constar o indeferimento e registrar os meus protestos judiciais. Já falamos sobre protestos judiciais, a importância dele dentro da justiça de trabalho. É um registro em ata de audiência de que você não se conforma com o indeferimento do seu pedido. Por quê? Para que você possa alegar uma nulidade processual, você tem que suscitar essa nulidade, esse inconformismo no primeiro momento, falar nos autos. E quando há um indeferimento, um pedido negado em audiência, você tem que ir lá e na mesma hora dizer, não concordo com isso, colocar em ata meu protesto judicial, tá? Então, assim, isso tudo eu falando baixo, calma, tranquila, sem me exceder, sem me irritar, mas sendo incisiva nas minhas colocações. Por dentro, eu tava pensando, ai meu Deus do céu, que coisa horrorosa, eu vou ligar pro meu irmão dizendo que eu fui presa. Sim, gente, porque Tiago é a minha referência dentro da advocacia, é a quem eu recorro quando dá águia, vamos colocar assim, né? Da mesma forma que ele sempre pode contar comigo. E aí, quando chegou essa situação, que ele viu que eu não ia dar marcha ré, aí ele fez uma avaliação, analisou melhor, não sei se ele já tinha usado essa abordagem para outros advogados, se funcionou, comigo não funcionou. Inclusive, eu até disse, a corregedoria também, se Vossa Excelência entender que essa é a medida cabível, não tem problema, a gente vai chamar o AB aqui, mas também vou lhe dizer que vou tomar as medidas cabíveis perante a corregedoria e CNJ. A discussão chegou nesse nível, viu, queridos? Para quem não sabe, CNJ, Conselho Nacional de Justiça. É para onde vai, né, representações contra magistrados. E aí, ele disse assim, aí ele pegou e fez, não, tá certo, doutor, eu vou constar os seus protestos, eu vou dar prazo. Eu disse, ok. Só que eu acho que ele avaliou o que tinha acontecido na instrução processual, né? Minha cliente, eu olhei, ela de branca tava transparente. Essa parede aqui branca não tá, tipo assim, super colorida, perto da cor que tava a cara da minha cliente. E das duas, eu até hoje eu não entendo se o medo dela foi porque ela achou que realmente ele podia mandar me prender, ou se o receio dela foi que fosse descoberta alguma coisa no livro caixa, algum déficit. Realmente eu não entendi. Aí, eu até virei assim pra ela, eu disse assim, é a prova que a gente agora vai ter de que você não deu absolutamente nenhum desfalque na loja. Por isso que eu tô fazendo esse pedido. O dono aí o juiz pegou e disse assim, doutora, olha, eu tô analisando tudo que aconteceu aqui. Eu acho que o melhor é a gente fazer um acordo. Aí eu olhei assim, eu disse, por mim tudo bem, não tenho nenhum óbice contra acordo, não. Aí ele chegou e fez assim, vamos fazer uma margem. Aí ele fez uma margem lá de, sei lá, 4 mil reais de acordo, uma coisa assim, bem baixo, 5 mil. Só que tava muito baixo, gente, pra vocês terem uma noção, só a remuneração dela era 5 mil reais, tá? Então, como é que ele quer sugerir um acordo de 5 mil se o salário dela era 5 mil? O que é que eu tô querendo dizer? Só aí, de aviso prévio, eu acho que ela ia ter mais, porque ela tinha muitos anos de empresa, ia ser mais ou menos uns 45 dias. Um mês de aviso dá 5 mil reais. Ela tem mais 15 dias de aviso. Fora férias vencidas, 13º proporcional, o 13º proporcional era quase de um ano, tinha um período de férias vencidas, tinha as férias proporcionais também, que ia ser mais de quase um ano. Então, a rescisão dela dava coisa aí para uns 18 mil, uma coisa assim, na época que eu fiz os cálculos. E o juiz chega e sugere uma margem de acordo de 5 mil. A minha cliente aceitou. Sim, meu povo, ela aceitou esse acordo no valor baixíssimo. Isso foi uma decepção na hora, assim, porque eu tava muito estressada, minha pressão tava lá em cima, foi uma audiência muito desgastante. Teve muita discussão. Eu tive discussão com a outra juíza, depois eu tive discussão com esse juiz. Então, assim, foi uma situação de extremo desgaste. Eu preocupada com ela, porque ela estava desesperada achando que ia ser presa. E aí, quando ela chegou e disse assim, eu quero fazer uma coisa de 5 mil, eu olhei assim, eu disse, você tem certeza disso? Porque, tipo, a instrução estava favorável pra gente, não pra ela. Ela bateu o pé e disse, não, doutor, eu quero fazer uma coisa de 5 mil, eu quero fazer uma coisa de 5 mil. E, gente, vocês não vão acreditar. O magistrado, ó, apagou a ata de audiência toda.
todos os atos processuais que haviam se consolidado no tempo e no espaço e que estavam gravados na minha gravação, ele deletou da ata de audiência. Isso não pode, eu não posso. Vocês têm que entender o seguinte, é um ato processual que se consolidou no tempo e no espaço. Eu já vi várias vezes acontecer da gente fazer uma instrução todinha, no final da audiência se fazer um acordo, porque as partes, enfim, de um lado ou de outro chegaram à conclusão que era o melhor. E fica lá registrado tudo o que aconteceu na audiência. Inclusive, a CLT fala que tudo o que acontece em audiência tem que ser registrado no livro de ocorrência, tem que constar na ata. E aí ele fez isso. Mas aí eu olhei assim, eu disse, cara, e por que vocês acham que ele fez isso? Porque você só tem uma chance de adivinhar. Eu vou dar 10 segundos para você, seguidor que tá vendo esse vídeo, pensar. Concluiu? A mesma coisa que eu? Ele fez isso porque ele não queria deixar registrado dentro de um ato processual todas as irregularidades e crimes cometidos pela empresa. Isso se chama ativismo judicial. Aquilo que muita gente fala que Moro fez, esse magistrado fez. A diferença é que Moro, por mais ativista que ele tenha sido, ele tinha um objetivo, que era apurar fatos, provar se havia crime de corrupção ou não. A gente está falando de um magistrado que estava escondendo atos de irregularidade cometidos pela empresa. Cara, quando chegou nesse nível e que ela disse que queria fazer o acordo, ali eu desisti do processo. Ali eu disse, quer saber? Apagar, apague. Se não quiser, não apague. Tô mais nem aí. Porque chega uma hora que você cansa também. Somos seres humanos, não somos máquinas. É um trabalho de extremo desgaste, de extrema briga constante, entendeu? Você discute com o advogado da parte adversa, discute com a parte adversa, discute com o magistrado muitas vezes para poder desenvolver o seu trabalho e vem o seu cliente e puf, lhe dá uma rasteira dessa, você tentando ajudar ele, ou no caso ela. Então ali, cara, eu fiquei assim extremamente decepcionada. E mais pra frente, sim, no final eles fizeram esse acordo, enfim, o cara concordou em reverter a justa causa, ela sacou o FGTS, deu entrada no seguro e levou os R$5.000 e pagou os honorários do escritório. E mais pra frente, o que é que eu descobri? Que na verdade ela era extremamente amiga da filha do dono. A filha do dono estava tirando dinheiro do caixa e ela sabia e ela não informou os pais. E os pais, por tabela, presumiram que tinha sido ela que tinha dado desvio de caixa. Foi isso que aconteceu. Entendeu? Então, assim, gente, é uma decepção gigantesca quando uma coisa dessa acontece. Porque você vê uma pessoa desesperada, você vê uma pessoa angustiada, você vê uma pessoa que lhe passa credibilidade, você acredita nessa pessoa, você se compadece dessa pessoa, você quer ajudar essa pessoa, e essa pessoa tá mentindo pra você, não tá falando a verdade. E assim, ela deu sorte que foi feito um acordo e que, na realidade, eu acreditei nela e batalhei por ela, entendeu? Mas podia ser que a instrução processual tivesse provado isso que eu acabei de dizer, que a filha tinha dado desfoque com a cooperação dela, não é verdade? E aí essa mulher estaria respondendo um processo criminal. Ela deu sorte porque eu acreditei nela e porque eu acreditei nela, eu fui batalhar por ela, entendeu? Mas ela mentiu pra mim, então essa foi uma grande decepção. Tem aquelas mentiras que os clientes contam, que você descobre em instrução, e você não tem mais o que fazer, que nem eu contei no vídeo anterior, né? E tem aquelas mentiras que eles não contam e que você só descobre depois do fim do processo, entendeu? E até hoje eu me pergunto se ela, na realidade, quis aceitar essa coisa porque ela ficou com medo do livro caixa mostrar que havia de fato diferenças, entendeu? E por isso ela não me disse nada. Ou se foi porque ela ficou com receio que a filha do dono fosse contar, né? Esclarecer a situação. Entendeu? Enfim, então esse foi mais um caso aí que eu contei pra vocês do que aconteceu em audiência e da grande decepção que eu tive. E outra coisa, viu? Eu queria contar mais um detalhe pra vocês. Isso mexeu tanto comigo que no mesmo dia eu tinha uma outra audiência em outra vara
E na época, eu estava tão estressada, tão aperreada por conta dessa audiência quando terminou, que eu acabei esquecendo da outra audiência. Pode acontecer, meu povo. Somos seres humanos e somos falhos, entendeu? E assim, isso é importante também a gente abordar esse tipo de situação, porque o nível de estresse de um processo pode mexer muito emocionalmente e psicologicamente com o advogado. Quando a gente terminou a audiência, que eu desci, minha pressão estava 16/9, eu acho, coisa assim, que eu desci lá do fora, entendeu? Então, assim, só para vocês verem as consequências que pode gerar na nossa saúde esses envolvimentos emocionais. E assim, eu sou uma advogada competente, eu sou uma boa advogada, eu tenho experiência, eu tenho autoconfiança, eu sou segura, eu me esforço pelos meus processos. Mas ainda assim, eu posso cometer outros falhos. Então, assim, eu acabei esquecendo uma outra audiência. Isso também gerou prejuízos, porque o outro cliente foi lá, fez um acordo com a empresa em balcão, não constou retenção de honorários, ou seja, o escritório trabalhou de graça nesse processo. Então, assim, eu fiquei me sentindo mal por semanas, muito mal por ter perdido essa outra audiência. Tudo isso em razão do nível de estresse, da decepção que eu tive com esse processo que eu acabei de falar para vocês. Então, é muito importante também, quando a gente advoga, a gente acreditar e se empenhar, mas não 110%, tá? Com cautela e parcimônia, porque é um trabalho, não pode fazer mal. E existem algumas profissões que existe um envolvimento emocional muito maior do que outras. Porque, por exemplo, eu faço unha, né? Eu pinto unha. Tipo, eu vou ali de 8 às 9, de 9 às 5, sei lá, o horário que você vai lá, pinta a unha das clientes, vamos embora para casa, vamos preocupar com outras coisas. O advogado, não. O advogado, ele leva o problema do escritório para casa, entendeu? A cabeça dele não para. Quando ele tem uma raiva com o magistrado, quando ele tem uma raiva com o outro advogado, quando ele tem uma raiva com o cliente, não é um botão que eu consiga apertar aqui e vou desligar, não, entendeu? Aquilo ali fica no seu psicológico. Então, assim, isso é outra situação que muitas pessoas não abordam dentro da advocacia, mas que a gente tem que falar, porque é um fato, tá certo? Enfim, galera, foi mais um caso aqui que eu trouxe para vocês, tá? Espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo. O objetivo é ajudar as pessoas a entenderem o quanto um advogado pode ser afetado ou não por conta de um processo. Isso pode gerar problemas subsequentes em cadeias, como, por exemplo, eu ter esquecido dessa outra audiência, entendeu? Não me tornei uma advogada incompetente por isso, não. Precisamos entender que todos estamos suscetíveis a falhas, não somos computadores, e até computadores pifam, quanto mais seres humanos, entendeu? Mas isso é um outro ponto dentro da advocacia que a gente tem que abordar, que a gente tem que falar, entendeu? Porque se na época eu tivesse conversado com alguém que tivesse me dado um apoio, que tivesse colocado uma mão, uma amiga no meu ombro e tivesse dito, Thaís, fica calma, que isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, talvez eu tivesse lidado com essa situação de uma forma menos dolorosa, entendeu? Mas é muito importante a gente falar sobre esse lado negro da advocacia e sobre as situações que a gente lida com o cliente, porque assim, o advogado ele é muito mal visto na sociedade. Muitas pessoas olham e falam, não, porque o advogado é ladrão, é bandido, rouba, cobra cara demais, tá nem aí pros processos, tá nem aí pros clientes, mas a gente não sabe o que acontece por trás dos bastidores, o que acontece com o advogado no dia a dia. Enfim, galera, se você curtiu esse tipo de conteúdo, dá aquele like maroto, compartilha o vídeo nas redes sociais, vamos ajudar outras pessoas a entenderem mais, tá? Sobre direito do trabalho, sobre advocacia e as consequências dos nossos atos. Não minta para o seu advogado, porque se você consegue falar a verdade para o seu advogado, ele consegue trabalhar melhor ao seu favor. Se ela tivesse me falado a verdade, eu poderia ter até negociado um acordo melhor. Mas eu não sabia e eu já estava muito cansada, muito desgastada, entendeu? Então, quando ela bateu o pé e disse assim que eu quero, o que eu podia fazer? Normalmente, quando o cliente conversa comigo, eu consigo negociar acordos melhores. Mas enfim, galera, esse é só mais um de diversos casos que eu vou trazer aqui para o canal, tá? De experiências extraídas ao longo desses anos aí de carreira, beleza? Se você quiser ver outros vídeos aqui do canal sobre advocacia, eu vou deixar uns cartões aqui nas laterais, tá? Então clica, certo? Que você vai ver. Tem um vídeo muito bom que eu compartilho, que é
falando sobre como iniciar na advocacia do zero. Inclusive é o vídeo que tem mais views aqui do canal, tá? Muita gente tá chegando aqui, beleza? E então vou deixar aqui nos cards, aqui nas laterais. Me segue nas redes sociais, tá? Lembrando que esse mês de dezembro vamos ter um projeto novo aqui pro canal, durante as minhas férias, onde vamos ter diversos vídeos, tá? E é isso. E eu vejo vocês no próximo vídeo dessa trilogia, que é onde eu vou falar sobre um dos casos que mais mexeu comigo, assim, de compaixão e empatia por minha cliente. Já tiveram outros também, mas assim, esse é especial. Que eu já, inclusive, já gravei um vídeo onde eu expliquei um pouquinho sobre o que aconteceu na audiência desse processo. Então, se você quiser saber, fica ligado, tá? Que no próximo domingo eu vou soltar o outro vídeo sobre essa trilogia. Lembrando que os vídeos aqui do canal são normalmente aos domingos. E eu sempre informo lá no Instagram quando eu já postei. São 2 domingos por mês. Esse mês de dezembro, tá? Vai ser um mês diferenciado. A gente vai ter 3 vídeos aos domingos esse mês de dezembro, tá? Onde eu vou soltar a trilogia. O vídeo parte 1, que já saiu no domingo passado. Esse de hoje e o que vai sair no próximo domingo, tá? São esses 3 vídeos. Então vai na playlist para poder acompanhar esses vídeos. E durante esse intervalo aí, provavelmente entre o segundo e o terceiro vídeo, vocês vão ter acesso aos vídeos sobre as minhas férias, que é o projeto novo que eu vou trazer aqui para o canal, mas que também, se você quiser ver, é só acompanhar pela playlist, beleza? Provavelmente vão ser alguns vídeos diários, tá? Fora isso, eu vejo vocês no próximo domingo! Eu me lembrei agora do domingo legal! Tô vendo. Sou velha. Inclusive, meus pêsames, né, pelo falecimento aí do nosso querido Gugu, que, querendo ou não, era um ícone dentro da TV brasileira, né? Enfim, vejo vocês no próximo domingo e passa no meu Instagram para assistir os videozinhos lá e acompanhar as postagens. E quiser saber um pouquinho mais da minha vida, da minha rotina do dia a dia, vai lá nos stories, beleza? Vejo vocês no próximo domingo, clica nos cards aqui e tchau, tchau!